E se eu te disser que a comparação não tem de ser algo totalmente negativo e que até podes usar a comparação a teu favor, que até podes usar a comparação como algo positivo. É exatamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, como é que tu podes libertar aquela comparação que não te está a deixar evoluir e como é que tu podes trazer mais daquela comparação positiva para te ajudar a construir a vida que tu desejas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Ana Rita TV, onde nós aqui te ajudamos a construir a vida que tu desejas com confiança. Eu sei que talvez isto que eu acabei de afirmar, que até a comparação até pode ser visto como algo positivo e tu podes usar a comparação de forma positiva na tua vida, pode parecer assim um contrassenso, porque sempre que ouvimos falar em comparação, ou na maior parte das vezes que ouvimos falar em comparação é não te compares ao outro, não faças isso contigo porque vais-te fazer sentir mal, tu já sabes todas essas coisas. No final do dia, eu diria e eu arrisco-me a dizer que todos nós passamos o nosso dia a comparar-nos, mas existem determinados tipos de comparação que de alguma forma nos ajudam, te ajudam a evoluir. Eu vou partilhar neste vídeo exatamente isso, como é que a comparação pode ser positiva e como é que tu podes usar a comparação de forma positiva na tua vida e sim, este tipo de comparação que eu vou partilhar contigo vai te ajudar a construir mais da vida que tu desejas. Mas tu até podes estar a pensar nisto. Ana Rita, mas como é que pode ser uma comparação positiva eu estar-me a comparar com uma pessoa que acabou de lançar um negócio exatamente na mesma altura que eu e neste momento tem muitos mais seguidores do que eu? Como é que isso pode ser positivo? E eu vou-te dizer que nesse caso, até eu não sei como é que isso pode ser positivo, como é que esse tipo de comparação pode ser positiva. Ora, aqui está, aqui um exemplo de um tipo de comparação que não é de todo positivo, como estás-te a comparar com o teu colega de trabalho, estás a comparar o teu relatório ao relatório de outra pessoa, estás a comparar as tuas ações com as ações de outra pessoa. Mesmo aí, eu não consigo também perceber como é que isso pode ser positivo, porque não é este tipo de comparação que é uma comparação positiva. E este tipo de comparação, além de não ser positivo, também não é de todo justo, porque quando tu te estás a comparar, tu estás-te a comparar com um determinado momento daquela pessoa, tu estás a comparar com uma determinada ação daquela pessoa, tu estás a comparar com um determinado momento específico e a nossa vida é um conjunto de momentos e não apenas um momento, não é apenas um comportamento, não é apenas uma ação, é um conjunto de tudo isto que constrói a vida que tu desejas, que tu e eu desejamos. Portanto, quando tu te comparas a alguém de um ponto específico, estás a partir de um espaço onde com certeza tu vais acabar por sentir-te mal em relação a ti mesma e em relação a ti mesmo. E claro que quando estás a comparar estes momentos específicos, tu deixas de ter em linha de conta um conjunto de fatores. É como, provavelmente se calhar já ouviste esta expressão, que é comparar o palco das outras pessoas aos teus bastidores. É comparar o palco das outras pessoas aos teus bastidores. Tu quando vês alguém no palco, tu não estás a ver os bastidores daquela pessoa. Então quando alguém está no palco é quando tu vês algo, quando tu aprecias algo, mas tu não viste todo o processo que aconteceu até a pessoa chegar ao palco. E quando tu estás a comparar a tua vida ao palco, àquilo que tu vês, tu esqueces-te de tudo que está lá atrás e que tu não estás a ver. O grande problema desta comparação, que não é uma comparação positiva, que é uma comparação negativa, em que tu estás apenas a focar num fator e apenas um fator, um momento, uma ação, algo específico e deixas de ter em conta todo o resto, é que muitas pessoas, e existem aqui dois grandes grupos, muitas pessoas com este tipo de comparação acabam por começar a afirmar coisas como eu não tenho as competências, eu não tenho as habilidades, eu não tenho os comportamentos. E este tipo de eu não tenho X, eu não tenho Y, ou eu não sou X, eu não sou Y, faz com que este grupo de pessoas específico que fica focado naquilo que não tem, está a comparar-se e muitas vezes deixa de aplicar, de fazer, de construir aquilo que realmente deseja. Porquê? Porque diz que não tem. E não tem comparado com quem? Provavelmente, quando tu dizes que não tens algo, que não tens capacidades, que não tens competências, que não tens habilidade para, é porque provavelmente estás a comparar a outra pessoa que tu acreditas que tem essa habilidade, essa competência, essas ações que tu desejas empreender na tua vida. Mas existe aqui um outro grupo, que é o grupo das pessoas que
aplicam, fazem, realizam, mas no final do dia sentem-se sempre insatisfeitas, sentem que não são merecedoras, que não são boas o suficiente e afirmam para elas mesmo isto, que se sentem insatisfeitas, que não são boas, que não são suficientes em determinada atividade, em determinada tarefa ou até na vida dela. E esta insatisfação e este constantemente foco no não merecimento, do não sou suficiente, não sou boa o suficiente, não sou merecedora o suficiente, vem do quê? Também vem de uma comparação. Ou seja, neste caso, as pessoas fazem, aplicam, realizam e até têm às vezes resultados extraordinários na vida dela, mas sentem-se completamente insatisfeitas em relação a esses resultados. E porquê? Mais uma vez, porque provavelmente estão a entrar numa comparação a outras pessoas. E este é o segundo grupo. Então, há um grupo que diz que não tem, e este grupo não tem, não faz porque se está a comparar a outras pessoas, e depois há um grupo que aplica, faz, mas sente-se insatisfeito, porque mais uma vez está a comparar-se. E o Tony Robbins tem esta frase que é: sucesso sem felicidade é fracasso. Sucesso sem felicidade é fracasso. E este segundo grupo que realiza, faz, concretiza, mas sente-se sempre insatisfeito, não merecedor e insuficiente, é um grupo que tem sucesso, mas não sente esse sucesso vindo muitas vezes da tal comparação. E agora tu deves estar a pensar, mas Ana Rita, tu começaste este vídeo a dizer que existe uma comparação positiva e tu ainda não falaste sobre isso. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes de irmos lá, se tu és nova ou novo cá e se ainda não subscreveste este canal, eu vou-te convidar a fazer no botão ali em baixo. Porquê? Porque todas as semanas nós temos vídeos novos aqui no canal e eu quero acreditar que tu não queres perder nenhum destes vídeos da nossa comunidade aqui fantástica no YouTube. Então, porquê que até aqui eu falei-te de toda esta comparação negativa e destes dois grupos de pessoas? Primeiro de tudo, porque nós precisamos de tomar consciência. Eu não consigo mudar nada se eu não tomo consciência de alguns dos fatores que podem estar a influenciar-me de eu não ter os resultados que eu desejo, de eu não estar a sentir a satisfação ou de eu não estar a colocar em prática algo. Uma das primeiras coisas é nós então tomarmos consciência, é tu e eu tomarmos consciência para conseguirmos mudar algo. Eu só consigo mudar algo se eu tiver consciência desse algo, se eu tiver conhecimento desse algo. Enquanto eu não tenho conhecimento, enquanto eu não tenho consciência, e quando eu falo aqui em consciência, é a autoconsciência, a autoperceção de, se calhar eu neste momento, podes fazer parte, se calhar, daquele grupo que diz realmente eu sinto-me constantemente insatisfeita ou insatisfeito e eu até sou uma pessoa que aplica, que faz, que concretiza e que tem resultados. E se calhar é mesmo isso. Eu estou-me a comparar a outras pessoas que se calhar têm estes resultados e que eu acreditava que bastava ter estes resultados para sentir a tal felicidade. E eu posso te dizer que eu própria já estive nesse grupo. No grupo em que aplicava, concretizava, realizava, tinha os resultados e não sentia a felicidade, porque eu acreditava que eram esses resultados que me iriam trazer a felicidade. A felicidade só está dentro de nós e não fora de nós. E portanto foi preciso eu tomar consciência, tomar a percepção sobre como é que eu estava a viver a minha vida, como é que eu estava focada a aplicar resultados, para conhecer-me e para poder tomar a responsabilidade de ter resultados diferentes que estivessem mais alinhados comigo mesma. Quem é que é a Ana Rita? E por isso é que é importante, a primeira coisa de todas é tu tomares consciência. Se tu estás num momento em que dizes que não tens os comportamentos, não tens as habilidades, não tens as ações que tu gostarias de ter, se calhar tu podes estar a fazer porque estás a comparar o palco de outra pessoa. Se calhar estás a ver alguém que já esteve nos teus bastidores, mas que tu agora só estás a ver o palco, em que tu precisas de conhecer se calhar um bocadinho dos bastidores dessa pessoa para tu compreenderes que nada acontece magicamente, que o talento é algo que também se constrói, que as habilidades é algo que se constrói, que as ações é algo que precisam de ser aplicadas. E muitas vezes estamos presos na expectativa em relação a algo. Se calhar estás muitas vezes preso ou presa numa determinada expectativa sobre um determinado resultado. E como não aplicas, não concretizas, não fazes, não dizes que não tens os comportamentos, não tens as habilidades, então o que é que acontece? Deixas de aplicar. Podes fazer parte então do outro grupo, que é o grupo que concretiza, que tem resultados, que faz, mas que se sente insatisfeito.
Num caso ou no outro, a comparação pode estar na origem de não estares a avançar em determinada área da tua vida ou simplesmente não estás a sentir a satisfação numa determinada área da tua vida. Então, neste primeiro ponto, primeiro de tudo, é tu tomares consciência de que pode sim ser a comparação que te está a travar, pode ser sim a comparação que te está a bloquear, pode ser sim a comparação que te está a fazer sentir insatisfeito ou insatisfeita em relação a alguma coisa. E quando tu tomas consciência, vamos então para o segundo ponto. É a partir do momento que tu tomas consciência que então vem o quê? Vem a autorresponsabilização, a responsabilidade por tomares consciência em relação a algo. Porque conhecimento em si não gera resultados, teres autoconsciência em relação a algo também não gera resultados, mas a responsabilidade depois começa então a dar-te o acesso àquilo que tu podes realmente mudar. E tu podes mudar este tipo de comparação externa para um tipo de comparação interna. E é a partir daqui que a comparação passa a ser algo positivo na tua vida e é também a partir daqui que esta comparação te ajuda a assumir o poder de ti mesma e de ti mesmo para que tu possas criar então as mudanças que tu desejas na tua vida. Como vimos até aqui, a comparação externa é quando tu te comparas a outras pessoas. Tu comparas as tuas ações a outras pessoas, tu comparas os teus resultados aos resultados de outras pessoas e quando tu comparas os teus resultados, que fazes parte deste grupo, que faz, que aplica, que concretiza, mas que depois não sente a tal satisfação, este grupo aqui, este grupo de pessoas, está a comparar-se aos resultados provavelmente de outras pessoas. Ou então fazes parte de um grupo que diz que não tem algo e por diz que não tem algo, também não procura focar-se em aprender sobre esse algo, em desenvolver essa tal competência, essas tais habilidades, esses tais talentos que deseja fazer evoluir na sua vida. Então, seja num grupo, seja no outro, quando nós fazemos uma comparação externa, o que é que acontece? Nós estamos focados no exterior de nós. E quando estamos focados no exterior de nós perdemos o nosso poder. É como tu teres todos os resultados que tu desejas, mas são apenas resultados. A verdadeira transformação acontece onde? Acontece de dentro para fora. Então é aqui que entra a tal comparação interna. E nesta comparação interna, o que é que tu vais focar? Vais estar a focar em quem tu és, naquilo que tu és capaz, naquilo que tu estás a fazer e eventualmente depois aquilo que tu poderás ter será uma consequência desta comparação interna. Comparar aquilo que tu és capaz hoje com aquilo que tu foste capaz no passado e com aquilo que tu podes ser capaz no futuro. Quando tu te comparas contigo mesma e contigo mesmo, tu tornas-te melhor. Uma das formas de tu te tornares melhor é medir o teu progresso de dentro para fora. Como é que tu medes o teu progresso? Exatamente com esta comparação. O que é que eu fui capaz no passado e o que é que eu sou agora capaz neste momento? E aí tu vês a tua evolução. E neste momento tu olhas e vês o que é que eu poderei ser capaz no meu futuro. Deste momento, no futuro, o que é que eu poderei ser capaz? A partir do momento que tu começas a focar contigo mesma, tu começas a focar o teu eu passado com o teu eu presente e com o teu eu futuro, com aquilo que tu desejas construir na tua vida, a melhor versão de ti mesma, a partir daqui a conversa torna-se muito, mas muito mais interessante, porque tu deixas de focar fora e começas a focar dentro. E além disso, começas a assumir a responsabilidade daquilo que tu podes fazer evoluir na tua vida. Comportamentos, habilidades, ações que estejam mais alinhadas contigo, com a pessoa que tu desejas ser e com a vida que tu desejas construir. Agora deixa-me saber se este vídeo fez sentido para ti e diz-me se a conversa não se torna muito mais interessante quando esta comparação passa a ser uma comparação do eu. Deixa-me saber ali em baixo nos comentários a tua opinião, porque eu vou adorar saber e as melhores conversas acontecem onde? Acontecem ali em baixo nos comentários. Por hoje é tudo. Muito obrigada por estares aí desse lado. Muito obrigada por fazeres parte aqui desta comunidade. Já sabes que significa um mundo para mim tu estares aqui. E até ao nosso próximo vídeo. Continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. E nós encontramos no próximo vídeo.